Tem gente que é boa, mas não serve para você. É, isso aí. Tem gente que presta, mas não para andar do seu lado. Tem gente que é uma benção. E olha, é uma benção, mas não para estar na sua companhia. E você vai entender por quê. Olha só, tem conquistas que você está perdendo, tem guerras que você está deixando de travar e era para você ter travado essas guerras e tê-las vencido já, e está deixando de travar essas guerras e vencer por causa das pessoas que estão te cercando, por causa das mesas que você tem se sentado. A gente vai falar um pouco aqui sobre mesa. Eu quero te convidar nesse momento a ficar comigo aqui no canal. Fica comigo nesse vídeo e a gente vai falar um pouco sobre essa questão de mesas e suas influências. Tem gente que tá te matando e tá comendo com você na mesa. A gente vai falar sobre isso também aqui e agora. Mas antes eu quero te pedir, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, fique conosco nesse vídeo, deixe o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai ser edificante, vai acrescentar na vida de outros também, e você pode ser esse instrumento que vai conduzir, vai levar aí essa ferramenta para que chegue até alguém que está precisando ouvir. Mas eu quero começar falando com você. Antes, vou reforçar. Se inscreve aqui no nosso canal, fica conosco, participe desse bate-papo, desse conteúdo, deixa o seu like, compartilha e comenta, tá bom? Dá essa força pra gente, dá essa força pro nosso trabalho. Conto com você, ok? Mas vamos voltar a falar de mesa, vamos voltar a falar de gente. Gente que é boa, mas não é boa para estar com você. Você já percebeu? Cada pessoa, gente, cada ser humano traz consigo um encargo. Isso. Cada pessoa traz consigo um encargo, tá? Traz consigo um propósito, uma missão, um encargo. Diria-se também no secular, traz consigo uma energia, sim, porque por causa do encargo que nós temos, nós trazemos uma força, trazemos um tipo de luz, né? Aquela pessoa que, como missão de vida, só tem destruir a vida dos outros, ela vai trazer consigo uma luz baixa, uma luz fraca. Vai trazer mesmo uma negritude, né? Vai trazer uma escuridão. É aquela pessoa que quando chega perto de você, quando chega no ambiente, o ambiente faz assim, o ambiente pesa. Você conhece alguém que quando chega no lugar, o ambiente muda, o ambiente pesa, sabe? E você consegue sentir isso no ar, gente. Às vezes a gente está em um ambiente ali, no meio de pessoas, chega alguém e essa pessoa tem um encargo, né? Tem o que a gente chama muito de bagagem, né? Ruim, pesada, mal resolvida, né? Quando essa pessoa chega, gente, o ambiente estava tranquilo, de repente o ambiente fica pesado. Se tem criança no ambiente, as crianças ficam agitadas, começam a chorar. O ambiente de repente muda visivelmente. Isso não é espiritualizar tudo, isso não é mistificar tudo, isso é lógica, gente. Cada um de nós temos conosco uma energia. Ou sua energia vem do bem, ou ela vem de Deus. Você, mesmo com as suas lutas, mesmo com os seus desafios, mas você procura nutrir bons pensamentos, você procura nutrir uma fé boa, você procura colocar seus pensamentos em Deus, você procura exercitar a sua mente, né? Para pensar naquilo que é bom, naquilo que acrescenta, naquilo que edifica. Se você é uma pessoa assim, gente, você vai trazer com você um encargo de luz, de brilho, de energia boa.
de ânimo, de vigor, de esperança. É aquele tipo de pessoa que quando chega ninguém quer deixar embora. Você conhece alguém assim? Tomara que seja você. É aquela pessoa que quando chega assim, ninguém quer deixar embora, porque a pessoa traz com ela. Ela pode até estar passando um momento de dificuldade, mas ela tem nela esse brilho, ela tem nela essa força. Essa força propulsora está dentro dela. E a fala dela é de fé, a fala dela é de esperança, a fala dela é de ânimo, a fala dela joga para cima, não abate, muito menos joga para baixo. Você está entendendo? E isso é real, gente, isso é real. E a gente, por que na vida você tem perdido? Por que na vida nós perdemos tanto? Eu demorei para entender isso. Gente, você tem noção de como eu apanhei para aprender isso e hoje poder vir aqui para falar com você. Porque eu tinha uma mentalidade muito inocente. E por amar muitas pessoas, graças a Deus, né? Deus nos abençoou com um coração generoso, graças a Deus. E eu não sou pessoa de guardar rancor. Não sou, sou de bem com a vida. Quem me conhece sabe que eu sou de bem com a vida. Eu gosto de falar de coisa boa, de coisa positiva, de coisa que acrescenta, né? Nem filme, eu não gosto de assistir filme que tem um final ruim, né? Eu tenho meu irmão, um dos meus irmãos, o caçula, o Éder. Ele sempre gosta de trocar filmes, sugerir filmes. Aí ele já sabe quando ele vai me sugerir algum filme, me pergunta qual é. A minha pergunta é sempre assim: Edinho, mas no final, como é que é o final do filme? Não precisa me dar spoiler, mas o final é ruim? Tem sofrimento com final ruim? Se for, aí ele fala: pô, Eliette, poxa, mas isso aí sempre tem. Aí eu falo: não. Nem filme, eu não gosto de parar para assistir. Aqueles filmes que dá o final assim, você tá assim... Oh, meu Deus, nossa, ai, me acabei de chorar, meu Deus, que tristeza. Não vem com isso não. Não, pra mim não. Não é que eu gosto de viver dentro de uma caixinha dourada, não, no mundo do faz de conta, não é isso. Mas eu sou uma pessoa pra cima, eu gosto de pensar no que é bom. Eu tô com a Bíblia que diz assim, olha, traga à memória aquilo que te traz esperança, vamos pensar em coisa boa, vamos jogar pro alto. A situação tá ruim, mas podia ser pior, vamos lá, gente, vai melhorar, vai ficar boa, vai ficar bom. Não tá boa, mas vai ficar, não é verdade? Mas vamos pensar em coisa boa, vamos atrair, porque pensamentos bons geram palavras boas. E palavras são sementes, palavras são decretos. Uma pessoa com uma mente totalmente negativista, uma pessoa com uma mente totalmente tomada pela crítica, por censura, uma pessoa que em tudo só vê defeito. Ó céus, ó vida, comigo não acontece, já sei que não vai dar bom, eu vou tentar, mas nem vai acontecer. Uma pessoa assim, gente, ela pensa desse jeito. Então, se ela pensa assim, ela vai verbalizar aquilo que ela pensa. A crença dela vai ser verbalizada e ela vai começar a falar: não sei, eu vou, mas nem sei se vou conseguir. Para com isso, tá na rádio, em nome de Jesus, sai pra lá com isso. Você vai sim, vai conseguir, se não der certo eu voltar. E da próxima vez vai dar bom. Não é? Mas tem que ser assim, tem gente que é por natureza assim. E pessoas que são assim por natureza, severas demais, críticas demais, intransigentes demais, aquela pessoa que só vê defeito em tudo e em todos. Tudo tá ruim, tá calor, meu Deus, que calor, meu Deus, tá quente, que calor, aí o tempo muda um pouco, gente, amanheceu nublado, não gosto de tempo assim, o tempo cinza, nublou, nem chove nem faz sol, coisa chata. Aí chove, a pessoa, gente, amanheceu chovendo, que horror, vou ter que ir lá fora, tá chovendo, que ruim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, dá vontade de dizer: vem cá, você tá arrependido de estar vivo? Não é possível, você só pode estar arrependido de estar vivo, porque nada te agrada. É porque a pessoa dá atenção pra você, você, fulano é chato, é pegajoso, não larga do meu pé, me chama toda hora. Aí tem alguém que não te dá muito
muito assunto, tem um comportamento diferente, uma postura diferente. Ai, fulano é chato, é indiferente. Ai, fulano não liga, nossa, não tá nem aí. Nossa, que pessoa fria, que pessoa indiferente. Ai, pelo amor de Deus, eu vim aqui para te perguntar, o que você quer da vida? O que você quer da vida? Você surtou, né? Então, tem hora dizendo, gente, você surtou, não é possível? Então, entenda uma coisa que é fatal e é fundamental. Cuidado com quem você se senta e faz aliança. Cuidado, nós somos resultado das 5 pessoas com as quais mais nos relacionamos. Eu vou voltar a dizer aqui. Nós somos resultado das 5 pessoas com as quais mais nos relacionamos. Aquelas 5 pessoas com as quais você mais conversa, aquelas 5 pessoas que você mais ouve, aquelas 5 pessoas que você gasta mais tempo com elas, essas 5 pessoas vão definir seus pensamentos, hábitos, palavras, posturas, elas vão definir você. Porque nós somos seres influenciáveis, por mais independentes e proativos que sejamos, por mais fortes e líderes que sejamos, todo ser humano exerce, de alguma forma, o poder de influência sobre o outro ser humano, né? Então, uma palavra aqui pra gente hoje é sobre isso, cuidado com as mesas que você tem sentado, cuidado com quem você tem conversado, cuidado com quem você tem se aconselhado, para quem você tem aberto seu coração. Gente, tem gente que é maravilhosa, como eu disse no começo, mas não para andar com você. Por quê? Porque são pessoas que não conhecem a tua missão, não compartilham do teu propósito. Até passar um tempo perto de você, próximo a você, quem sabe, mas nunca conseguiram entender a missão, a tua missão na vida. Então essas pessoas que não entendem a tua missão, não vão entender os teus processos. Pessoas que não entendem a sua missão, não vão entender os teus processos. Porque só entende os processos quem define a missão. Alguém que não define a missão não vai compreender os teus processos. E se alguém não compreende os teus processos, o que acontece? A pessoa começa a criticar, a pessoa começa a falar, a pessoa começa a questionar. Começa a questionar por quê? Porque não entende. Ei, para de tentar convencer alguém de uma missão que é tua. Para de tentar convencer alguém de um propósito que foi dado a você, de um propósito de vida, de um alvo de vida que foi dado a você. É você que sente isso, é você que tem esse sonho, é você que nutre isso no seu coração. Isso foi confiado a você, por Deus, a você. Então, para de tentar convencer pessoas de que isso vai ser bom, de que vai dar certo, porque pouquíssimas pessoas vão entender. Aliás, a grande maioria vai tentar te jogar para trás. A grande maioria vai tentar te desanimar no meio da caminhada. É assim que acontece. Bem-vindo à vida, essa é a vida. O nosso problema é tentar compartilhar aquilo que é nosso, que foi dado a nós, com pessoas que não tem nada a ver com a nossa missão. Escuta uma coisa, deixa eu falar de Bíblia com você, que é o nosso livro de maior inspiração e crença, né? No meu caso, especificamente, não sei se no seu, mas te respeito, mas vamos falar de Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? Vamos lá, gente. Elias, o profeta Elias, ele tinha uma escola de profetas. Elias tinha uma escola de profetas. E teve um momento determinado da vida de Elias, um determinado momento da vida de Elias, que ele precisava levantar um sucessor. Ele precisava levantar alguém para andar ao lado dele e posteriormente sucedê-lo, né? Prosseguir com a missão que era dele. Ele precisava levantar alguém que prosseguiria com aquela missão que foi confiada a ele. Agora, olha, Elias era o quê? Um profeta. E Elias tinha o quê? Uma escola de profetas. Isso, Elias tinha uma escola de profetas. Então, eu penso assim, poxa, tarefa fácil para Elias. Porque ele era um profeta. Qual era o encargo de Elias? Profetizar. Ser o profeta.
ser um pai de destinos na vida de pessoas, né? Esse era o encargo de Elias. Então, o que Elias precisava? Levantar alguém que entendesse o seu encargo, caminhasse com ele para absorver, para adquirir, para herdar esse encargo. Mas para essa pessoa herdar esse encargo de Elias, essa pessoa teria que andar com Elias, caminhar com Elias. Para andar com Elias, caminhar com Elias, ia ter que entender o encargo de Elias, né? Ia ter que entender, ia ter que reconhecer a missão de Elias, ia ter que reconhecer a missão e o propósito da vida de Elias, para que pudesse andar com ele e acrescentar, certo? Aí eu penso assim, tarefa fácil para Elias, porque ele tinha uma escola de profetas. Elias tinha uma escola onde vários jovens, né? Eu digo aqui jovens, mas a gente não pode definir a idade das pessoas que faziam parte dessa escola de profeta de Elias. Então, se Elias tinha uma escola de profetas, caramba, ele tinha um montão assim, né? De pessoas que podiam ocupar esse lugar na vida de Elias. Podia ser aquele que ia se unir a ele, ia comungar dos mesmos sentimentos, pensamentos, da mesma visão que Elias, ia comungar de tal forma que ia se tornar um com Elias, a ponto de, quando fosse necessário, quando Elias já não estivesse mais aqui, ele ia suceder a Elias, ele ia prosseguir com a missão de Elias. Então, fácil, ele tinha uma porção de gente aqui, só que não. Só que não, galera, só que não. Elias, quando levantou o seu sucessor, ele não buscou na escola de profetas. É incrível isso, né? Ele não buscou nenhum que fazia parte da sua escola de profetas. Isso me faz entender que porque Elias tinha problema com os seus discípulos, com seus alunos, com seus discípulos, obviamente que não. Eles faziam parte da escola de Elias. Mas é porque, embora eles estivessem, de certa forma, perto de Elias, eles não tinham identidade com a missão de Elias. Eles não tinham identidade com a chamada de Elias. Estar perto, conviver junto, ter laços consanguíneos, ter muita amizade, gostar muito, não significa dizer que sejam qualificações para alguém estar do seu lado, somar com você e ser um com você. Entendeu? Não significa dizer, não são pré-requisitos. De repente, a pessoa que vai somar com você é alguém, é um Eliseu desses. Um Eliseu maravilhoso desses, que foi o que somou com Elias. Alguém que estava lá na sua empresa trabalhando, porque Eliseu estava lá na sua empresa trabalhando, mas tinha o mesmo coração de Elias. Tinha uma mente preparada. Havia afinidade. Havia já identificação, embora eles não convivessem juntos, havia já uma identificação no espírito de Eliseu, no coração de Eliseu. Eliseu era alguém dotado dos pré-requisitos necessários para andar do lado de Elias. Eu quero te desafiar com essa palavra. Descubra o seu Eliseu. Não vai chamando de Eliseu qualquer Zé que anda por aí, com carinho aí com Zés, né? Não vai chamando de Eliseu, trazendo para perto de você, confiando a tua missão, dividindo os teus encargos, criando expectativa em cima de um montão de gente que de repente até está perto de você, até caminha junto com você, tem até algumas afinidades com você, mas não tem os requisitos necessários para se unir a você, para entender a tua missão, para discernir o teu propósito. E é muito ruim, eu estou terminando já o nosso bate-papo, e é muito ruim quando você conversa com alguém que não entendeu nada, né? Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa
E nós estávamos falando exatamente sobre propósitos, sobre promessas. Aí essa pessoa virou e disse alguma coisa assim, que eu percebi assim, caramba, não entendeu nada. Caramba, não entendeu nada. Não entendeu nada. Caramba, a gente está falando o tempo todo aqui de promessas, de propósito, de um Deus que não muda, de um Deus que é soberano, de um Deus que é poderoso. A gente está falando o tempo todo aqui de fé, de perseverança. Existe um Deus que tudo pode, mas existe você na terra que precisa corresponder com esse Deus que tudo pode. Porque se você decidir abortar aquilo que Ele tem para você, você vai abortar. Existe um Deus no céu que tudo pode, mas precisa existir aqui na terra uma Eliette, uma Maria, uma Francisca, uma Welly, uma Eliana, uma Neuza, uma Zete, um Antônio, um Francisco, um Joadir, um Gabriel, um Éder, sabe? Precisa existir aqui na terra uma Ana, uma Giovana. Precisa existir aqui na terra pessoas dispostas a corresponder com a expectativa do coração de Deus. Porque Deus não vai enfiar a goela abaixo a tua missão em você. Ele te deu. Ele falou, olha, tem pra ti isso. Mas se você resolver, não quero, vou retroceder, olha, Jonas retrocedeu. Jonas retrocedeu. Ele foi lá, cumpriu, pregou em Nínive, mas não se ouviu mais falar em Jonas. Acabou ali. Acabou ali. Será que era só até ali? Eu acho que não, mas acabou ali. E você vai deixar sua história acabar? Você vai deixar isso parar? Você vai deixar isso acabar? Você vai dar mesmo por encerrado por causa da dificuldade? Porque você tem ouvido pessoas que não entenderam nada? E aí vem com uma conversa, vem com uma palavra, vem com um conselho que não tem nada a ver com a tua vida, não tem nada a ver com o que Deus tem pra você. Não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. E você vai deixar? Você vai deixar morrer? Porque você tem parado para ouvir pessoas que não entenderam nada acerca da sua missão, não entenderam nada. Meu Deus! Não entendeu nada acerca do que Deus tem e como eu perdi tempo tentando explicar, tentando convencer pessoas. Como isso me fez me sentir culpada por muitas vezes. Como eu me senti culpada por muitas vezes. Muitas vezes me senti culpada por ter a missão. Me senti culpada pelo fogo que ardia no meu coração, no meu interior. Me sentia culpada porque eu precisava dar justificativa para as pessoas que não entendiam. Mas elas não tinham. Agora eu entendi. Agora quem entendeu fui eu. Elas não tinham que entender. Quem tinha que entender era eu. Ei, as pessoas que estão ao seu redor não têm que entender. Quem tem que entender é você. Você precisa entender. Se você entende, se você prossegue, se você vai, você avança, Deus mesmo, nosso paizão do céu, Ele vai prover os Eliseus, aqueles que vão entender a visão, entender a missão, entender o propósito da sua vida e vão se aliar a você de alguma forma para cooperar, para fortalecer, para te ajudar. Deus vai enviar, mas não tente. Cuidado com as mesas que você tem se sentado. Cuidado com as mesas. Cuidado com as mesas. Tem mesas que a gente se senta para uma refeição venenosa. Tem ambientes que a gente vai que são tóxicos. Tem amizades que você tem insistido com elas, mas elas não são boas para você, elas não te acrescentam. Todas as vezes que você está com essas pessoas, você se sente roubado, você sai dali desistido, abatido, amuado, não são boas para você, identifica isso. Cuidado com as mesas. E deixa eu encerrar essa palavra aqui falando algo que é muito importante para nós, sabe, gente? Quando Deus separa a gente para uma missão, para cumprir um propósito, normalmente, essas pessoas a quem Deus separou para um propósito, normalmente, não caminham com muita gente. Pelo menos
até que o propósito se estabeleça. O caminho costuma ser bem solitário, bem desértico. Isso é terapêutico, é necessário, porque nesse caminho Deus precisa de tempo para tratar você, para encorajar você, para desenvolver em você aptidões, talentos que você vai precisar ter para cumprir tua missão. Ele vai precisar que você passe por alguns momentos para amadurecer, para crescer, ficar mais forte, tá entendendo? Ficar mais forte, mais resistente. É mar bravio que forma marinheiro bom. É mar bravio. É um mar calminho, tranquilinho, calminho. Com a experiência que o marinheiro vai ter. Agora aquele mar tampado mesmo, tampado na tempestade, tampado, que o marinheiro vai para lá, esse mar bravio que forma marinheiro bom. Então não reclame das tempestades, você está sendo forjado. Você está sendo forjada, não reclame das tempestades. Calma, não vai te matar. Calma. Às vezes Deus precisa permitir algumas tempestades ao nosso redor. Até porque tem muita gente ao teu redor, precisa de tempestade cair para os medrosos, os que não têm o mesmo propósito, vazarem. Eles precisam vazar da sua vida. Se tudo tiver azul, favorável, muita gente não vai embora, vai ficar porque está favorável. Aí Deus precisa te permitir entrar nos desertos para vazar todo mundo que não tem a mesma visão, que não vai entender teu propósito. Para só ficar e de repente vai ser 1 ou 2. De repente nem 2, só 1. E algumas vezes ninguém, só você, Deus e a tua missão, aquilo que Ele te deu. Mas são processos necessários para forjar em você qualidades que são imprescindíveis para um grande vencedor, para alguém que vai chegar lá na frente. E alguém que vai chegar lá na frente é alguém que precisa desenvolver a habilidade da águia. A águia tem muitas habilidades, né, gente? Muitas habilidades. Mas dentre elas a águia, ela não anda em bando, a águia anda sozinha. Agora, também ninguém é páreo para a águia, né? A águia não costuma ter, não tem inimigos, porque ninguém é páreo para ela. Por quê? Porque ela é aquela ave projetada para ir lá na frente, é você. Então ela tem um alvo, ela tem um objetivo e ela vai. E o caminho dela não é um caminho que qualquer um pode ir. Não dá, começa a caminhar e daqui a pouco tá subindo, tá ficando densa, o ar rarefeito vai ficando e os outras aves vão ficando pelo caminho e não conseguem acompanhá-la. É isso que está acontecendo com você? Então, tô te explicando o processo. Por quê? Porque eu sou bam, não. Porque eu já passei por ele. Então, te falo com experiência de quem já passou. Ok? Agora, a águia, ela não tem muitos inimigos, não. A gente destaca aqui um inimigo da águia, que é o corvo negro. O corvo negro, ele é o grande inimigo da águia. Ele que consegue alcançar e alçar uma altura de voo mais próximo da águia. Mas o corvo negro, ele usa de uma estratégia. O que ele usa? Ele vai passando entre as asas da águia. E enquanto ele passa, enquanto ela bate as asas, ele consegue bicá-la. Ele consegue feri-la. Porque enquanto ela faz o movimento de bater as asas, ele penetra por debaixo das asas dela e consegue feri-la. Essa é a estratégia do corvo negro. Só que a águia, ela não para devolver as bicadas para o corvo negro. Ela não para discutir, né? Devolver as bicadas. Enquanto ela está sendo bicada por ele ali, ferida por ele, a águia não faz nada, a não ser elevar o voo. Elevar o voo. Elevar o nível do voo. Essa é a estratégia da águia.
Enquanto o corvo negro está vindo e conseguindo atingi-la, a águia não para. E muito menos troca bicadas com o corvo negro. Sabe o que ela faz? Ela eleva o voo. Ela eleva o nível do voo, sobe mais. Aí o que acontece? Ele cansa e não consegue acompanhá-la. É assim que a águia vence o corvo negro, elevando o nível do seu voo. Então, cuidado, querido. Pare de discussões, pare com as discussões desnecessárias. Pare de perder tempo com aquilo que nada te acrescenta. Pare de perder tempo com pessoas e situações, e eu falo com muito respeito porque eu amo pessoas, tá? Eu amo pessoas e falo de pessoas com muito respeito. Mas se você identifica que há próximo a você pessoas que só querem te bicar, nada estão acrescentando na sua vida, pelo contrário, só se aproximam para sugar e para tirar, não pare para discutir, pare com discussões, pare com disputas, pare de tentar fazer as pessoas entenderem algo que elas não vão conseguir entender, é seu. Apenas se concentre e eleve o nível do seu voo. Ok? Apenas isso. Se concentre e eleve o nível do seu voo. Para elevar o nível do seu voo, você vai precisar de concentração. E quem se concentra precisa ter a mente focada. Cuidado com aquilo que está te tirando e roubando o teu foco. Ok? Palavra de hoje para nós. Existem promessas? Existem propósitos? Existem. Eu posso ser roubado dele? E como? Isso vai depender de Deus? Não. Deus é soberano. Deus é imutável. Ninguém pode distrair Deus, muito menos vencê-lo. Isso vai depender de você. De você. Atenção, fé, foco, visão, determinação e muita sabedoria. Deus abençoe você poderosamente, abençoe sua casa, sua família, te abençoe com graça, com muita sabedoria. Deus possa fortalecer você, renovar as suas forças e você se levante daí para voar mais alto, porque lá em cima é onde você vai chegar. Deus abençoe você, fique com Deus e até o próximo vídeo.